Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos estudando os campos vetoriais. Então, no nosso último vídeo, nós definimos esses objetos, vimos como interpretá-los geometricamente e também, correndo até um risco ali de passar vergonha, eu tentei mostrar para vocês a aplicabilidade dos campos vetoriais em outras áreas, principalmente relacionada à física. Então, nós vimos ali um campo magnético, campo gravitacional, campo elétrico, sempre entendendo como campos de forças agindo em partículas no espaço. Então nós vimos até um experimento à la aula de ciência ali, em que nós vimos exatamente situações como essa, né? Que era aquele da limalha de ferro, certo? No final da aula, pessoal, eu comentei com vocês que na realidade vocês já tinham visto um campo vetorial em cursos de cálculo, que era exatamente os chamados campos gradiente. Então o gradiente de uma função de 3 ou de 2 variáveis, isso resulta em um campo vetorial. Então, para a gente discutir um pouquinho sobre esse campo, vamos lembrar aqui o que é o gradiente de uma função, né? Então, se nós temos uma função f que vai de R3 para R, ou R2 também funciona, tá, pessoal? Vamos considerar o R3. Nós definimos o gradiente de f da seguinte forma. Então, o gradiente de f aplicado numa terna de pontos aí x, y, z, ele é igual a... É algo com 3 componentes, né? Uma função vetorial, um campo vetorial, aliás. Então, a primeira componente é dada pela derivada parcial de f em relação a x, aplicado nesse ponto x, y, z. A segunda componente é a derivada parcial em relação a y, também x, y, z. E a terceira, a derivada parcial em relação a z, aqui a f, aplicada em x, y, z. Deixa eu dar uma apertadinha, senão não vai caber. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é o nosso campo gradiente, né? O nosso gradiente de uma função. E se vocês observarem, de fato é um campo vetorial, né? Naquele sentido, ó, veja que nós temos 3 funções componentes aqui. Uma função p de x, y, z, uma função q de x, y, z e uma função r de x, y, z. Embora não tenha explorado muito essa questão das funções componentes para este caso, né, funciona igual lá no caso de funções vetoriais, tá? Nós temos cada uma das funções componentes. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei aqui nos slides, tá? Tem a definição. Aqui o Stuart usa uma notaçãozinha um pouquinho diferente, não sei se vocês já chegaram a ver, mas esse f índice x é justamente a derivada parcial de f em relação a x, tá certo? Então, no caso de funções de 2 componentes, isso resulta em um vetor com 2 componentes, tá? E para 3, igualzinho nós fizemos aqui. Acho que nenhum segredo, né? Vocês devem se lembrar aí. Em todo caso, vamos fazer um exemplo só para a gente ilustrar essa nossa definição. Então, vamos escrever aqui embaixo, exemplo. E vamos calcular aí o gradiente de uma função, tá certo? Bom, pessoal, então é bem facinho, né? A nossa função neste caso aí, ela é uma função de 2 variáveis, então é uma f de x, y igual a x ao quadrado y menos y ao cubo. Então, o que nós precisamos calcular para calcular o gradiente é simplesmente ver quanto que dá a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, vamos escrever aqui embaixo, pessoal. O gradiente de f, né, nós usamos essa notação, o nabla aí, né, esse é o triângulo de ponta cabeça. Isso aqui calculado em x e y vai ficar a derivada parcial de f em relação a x. Então, para fazer isso, basta a gente considerar que o y é uma constante. E aí você deriva em relação a x utilizando as regrinhas de derivação mesmo, né? Então, bom, se o y é uma constante, a derivada de y ao cubo é 0. A derivada desse primeiro termo vai ficar 2xy. Então, a primeira componente do nosso campo vetorial vai ser simplesmente 2xy. E para a segunda componente, que é a derivada em relação a y, né, vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, acho que estou fazendo meio rapidamente, porque eu acho que não tem nenhum grande segredo aqui, né? Acho que vocês se lembram disso daqui, tá certo? Em todo caso, né, pessoal, sempre tem aquele esquema, se precisar, vocês deem uma olhada lá nos livros de cálculo 2, tá? Eu coloquei aquela apostilinha no Moodle, ou senão a gente pode sempre conversar, não tem nenhum problema, tudo bem? É mais para vocês realmente verem aí que de fato isso aqui resulta. Note, nós temos uma função que associa um par xy a algo com 2 componentes, exatamente como nós definimos um campo vetorial, tudo bem? E não sei se vocês já viram isso no curso de cálculo 2, mas qual que é a interpretação geométrica do gradiente, né? Como é que vocês enxergam esse vetor? Então, tem um comportamento mais ou menos assim, né? Se nós temos as curvas de nível, imagina que esses aqui são as curvas de nível, esse rosinha, né? Então, nós temos essa propriedade, que os vetores gradientes, eles são sempre perpendiculares às curvas de nível. Tudo bem? Então, perpendiculares, né, no sentido de ortogonal. Quer ver? Vamos fazer umas continhas aqui para a gente demonstrar isso daí, né? Prometo que não é uma demonstração difícil, tá? Não vou abusar da paciência de vocês. Mas é a seguinte, ó. Imagina que essas curvas de nível, elas são da forma R de t, vamos pensar que elas são parametrizadas, tá bom? Então, estamos pensando em algo com 2 componentes, elas são x de t, y de t.
É até bom a gente fazer essa demonstração, porque a gente aplica um pouquinho essas regras que nós estudamos lá com derivada, né? Bom, pessoal, o que é a curva de nível, né? A curva de nível é você fazer a sua f de xy igual a uma constante k, tá certo? Agora eu vou pensar que esse x e esse y dependem de t, igual na parte de cima, ó. Então a curva de nível é eu fazer essa igualdade aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se vocês concordam comigo. Tá? Era isso que vocês faziam no cálculo 2. Tudo bem? Que era você passar um plano, né? Z igual a esse plano e ver o que acontecia. Muito bem, pessoal. Agora nessa passagem o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou derivar esses dois lados aí em relação a t. Para derivar esse lado esquerdo, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Então isso aqui vai ficar, ó, del f del x, certo? Vezes dx dt, mais del f del y, vezes dy dt. Tudo bem, pessoal? Deixa eu arrumar esse del aqui que ficou meio esquisito. Tudo bem? Tranquilo, né? Regra da cadeia para função de duas componentes aí, né? Como eu estou derivando em t, então a derivada do primeiro aqui em relação a t, vezes del f del x e assim por diante, tá certo? Muito bem, derivado do lado direito, pessoal. Como aquilo ali é uma constante, a derivada é zero. Olha que legal agora, pessoal. Eu vou escrever essa soma que está em cima como um produto escalar de dois vetores. Quais vão ser esses vetores? Eu vou considerar o primeiro vetor com essas componentes, ó, del f del x, e a segunda componente del f del y. Isso aqui, produto escalar. Agora eu vou considerar o segundo vetor com essas componentes aqui, ó, x' de t, y' de t. Eu vou usar essa notação, tá, pessoal, em vez de usar dx dt, mas por questão de praticidade mesmo. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo? Veja se vocês concordam, né? A primeira componente vezes a primeira dá isso aqui, segunda vezes a segunda dá isso aqui. Soma, esse é o produto escalar, né? Esse pontinho aqui é o produto escalar. Beleza, pessoal. Mas, horas, quem que é esse primeiro vetor aqui? Isso aqui não é exatamente o gradiente de f? E quem que é esse segundo vetor? Não é exatamente o r' de t? Olha o que nós chegamos, que isso aqui é igual a zero. O que isso equivale, pessoal? A dizer que o vetor gradiente, eu não estou colocando os pontos ali, né? Mas quer dizer que isso aqui é ortogonal ao r'. Bom, como é que nós interpretamos o r'? Não era o vetor tangente, né? Não era aquele vetor velocidade? Então imagina que pega alguma dessas curvas rosa aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Se você olhar nesse ponto, ó, o gradiente, o r', ele é o vetor tangente, ó. E nós estamos mostrando que esse vetor tangente é ortogonal à curva, ao gradiente, perdão. Então o gradiente ser ortogonal a esse vetor r' quer dizer exatamente que ele é perpendicular à curva. Então essa continha que nós fizemos aqui, meio rapidamente, claro, ela demonstra essa informação, né? De que os vetores gradientes eles são sempre perpendiculares às curvas de nível. Isso é uma característica que ele tem, né? Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Sei que foi meio rapidinho, mas é só para vocês verem que não é tão difícil de demonstrar. E utilizamos também a ideia lá de parametrização de curva, né? As propriedades de funções aí. E também lembrar um pouquinho de derivada parcial. Beleza? Tudo bem, pessoal. Tem mais um slide aqui que ele comenta um pouquinho só em relação à taxa de variação, né? Que é isso que significa o vetor gradiente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Na verdade, o mais importante dessa aula, de falar de vetor gradiente, é essa definição aqui, pessoal. Que é dos chamados campos vetoriais conservativos. Então, um campo ele é dito ser conservativo quando ele é o gradiente de alguém. Então, veja, pessoal, se o f grande ele é o gradiente de uma f pequenininha, então esse campo ele é dito ser conservativo. Note que, de certa forma, o que a gente está fazendo, pessoal, é o percurso contrário que nós fizemos até o momento. Quer ver? Eu vou até voltar para o outro quadrinho que a gente estava. Se nós temos uma f pequenininha, é bem tranquilo a gente achar o gradiente dela, né? Agora a pergunta é, será que para toda f grande existe uma f pequenininha, tal que f grande é o gradiente dessa função? Então seria o percurso contrário. A partir dessa f, desse gradiente, eu determinar a existência de uma f. Tá? A verdade é que não, tá? Na verdade, eu acho que na grande maioria dos casos não há essa função f pequenininha, mas nos casos em que há, então esse campo ele é chamado conservativo. E essa função pequenininha ela também tem um nome, essa f ela é chamada de função potencial. E por que é interessante isso, tá? Pensando no nosso curso, a gente vai utilizar bastante essa questão. Inclusive, eu vou ensinar vocês a determinar quando que existe essa f pequenininha e no caso em que existe, nós vamos encontrar ela. Então, olha que legal isso daqui, né? Eu acho legal. Quando você tem a f pequenininha, para você achar o gradiente dela, você faz a derivada parcial. Para a gente fazer o percurso contrário, nós vamos usar uma ideia mais ou menos aí de uma integral parcial. Tá? Não é bem isso, né? Mas a gente vai integrar em relação a algumas componentes para determinar quem é a f. Tá? Eu ia até fazer isso hoje, tá bom, pessoal? Eu tinha me programado para fazer, mas eu vou deixar para fazer em outra aula, porque a gente vai usar isso mais para frente,
quando a gente trabalhar com o chamado teorema fundamental das integrais de linha, é um nome bem forte, aliás, a gente vai precisar fazer esse percurso de encontrar essa função potencial. Então, como eu ia ter que relembrar vocês de novo, né, então eu vou deixar para fazer lá para frente. Mas eu quero que vocês saibam que é possível. Tá? Se você conseguir, como eu disse, não é sempre que existe, mas se existir essa f pequenininha satisfazendo essa igualdade, a gente consegue determinar quem é ela. Tá certo? Bom, e por que é importante, né, além de poder usar no teorema fundamental das integrais de linha? Porque isso tem uma interpretação física muito legal. Porque os campos conservativos, pessoal, eles carregam consigo uma propriedade que é chamada de independência do caminho. No seguinte sentido, quer ver? Eu vou para um quadrinho branco aqui. Imagina que nós temos a seguinte situação. Nós temos dois pontos, tá? Deixa eu marcar eles aqui. Então, temos um ponto A e um ponto B aqui. Vamos só colocar nomes nesses pontos. Então, esse daqui é o nosso ponto A, esse aqui é o nosso ponto B. Aí a pergunta é a seguinte, ó, imagina que nós temos uma força, tá? Então nós temos um campo vetorial, aí, um campo de forças agindo nesse espaço, né? E eu quero movimentar um objeto deste ponto até o ponto B. Ó. Então imagina que nós temos um movimento através dessa trajetória, beleza? E eu posso ter essa outra trajetória aqui. Ó. A pergunta que fica é, será que o trabalho realizado por essa força é o mesmo através dessas duas trajetórias? Quando o campo é conservativo, a resposta é sim, porque daí ele independe do caminho. Então, dependendo do problema que você estiver trabalhando, essa independência do caminho te facilita, porque você pode considerar o caminho mais simples. Né? Você pega o caminho mais fácil, calcula através desse caminho, né, que vai ser a integral de linha, que a gente vai mexer mais para frente, e aí, vida que segue. Então, eu quero calcular esse deslocamento, eu tenho uma trajetória muito estranha. Bom, se ele é independente do caminho, eu pego simplesmente o segmento de reta, e aí fica mais fácil, tá bom? Então vocês vão trabalhar com isso, inclusive, por exemplo, em termodinâmica, tem situações como essa, física 3 vocês vão utilizar. E um exemplo muito claro de um campo conservativo, que está até aqui nos slides, é o campo gravitacional. Então, quer ver, nós tínhamos definido no vídeo passado, né? O campo gravitacional era esse daqui, lembra? Então tinha essa primeira componente, essa segunda e essa terceira, que era aquela ideia, né, de ter sempre os sinais negativos, então estava apontando ali para a origem, né? Bom, aqui não é difícil de ver, mas eu já dei a resposta para vocês. Esse campo vetorial, ele é o gradiente dessa função. Ó. Se você derivar essa função parcialmente ali em x, y e z, você obtém exatamente que o gradiente dela é igual a isso. Então ele é um campo conservativo. E o campo gravitacional, né, não sei se vocês já chegaram a ver isso em outro momento, ele é um campo de forças conservativo, né, independe do caminho. No seguinte sentido, quer ver? Vamos para o nosso quadrinho aqui. Ó. Imagina que nós temos um objeto, eu vou colocar aqui um abacaxi. Eu gosto de abacaxi. E vamos pensar o seguinte, ó, eu estou pegando o abacaxi, soltando ele do ponto A e ele está indo até o ponto B, ó, tá bom? Então o B é o chão e o A é uma altura ali. E aqui nós temos o campo de gravidade agindo sobre esse cara, né? Aí imagina que o trabalho realizado para essa queda aqui é, sei lá, de 6 joules. Não sei se isso é um número razoável, eu não manjo muito de física não. Muito bem. Agora imagina que eu faço o seguinte, pessoal, eu vou soltar o abacaxi, é uma outra situação. Eu vou soltar o abacaxi, ele vai cair, gastou o trabalho lá 6 joules, né? Foi o trabalho realizado. Eu vou pegar o abacaxi, trazer ele até em cima de novo e soltar novamente. Então note que eu fiz agora um percurso diferente, porque eu não fui simplesmente de A para B, né? Eu fui de A até B, voltei até A e fui de novo para B. Será que o trabalho realizado é o mesmo? E a resposta é sim, né? E por que a resposta é sim, pessoal? Porque quando eu faço esse caminho de trazer para cima, a força da gravidade que está agindo agora ela é negativa. Então, se era 6 joules antes, agora vai ser menos 6. Né? Eu acho que 6 é um número muito pequeno, né? Mas, enfim, esse 6, então esse menos 6 vai cancelar. E aí a segunda queda vai determinar o trabalho realizado, que vai ser 6 joules. Então, veja, eu peguei um outro caminho, uma outra situação indo de A para B, que deu o mesmo trabalho. Né? Isso porque esse campo ele é conservativo. E valeria se eu fizesse uma situação mais complicada, né? Se eu pegasse o abacaxi, fosse até lá e viesse até aqui. Né? A grande verdade é que como o campo ele é conservativo, ele só depende do ponto final e do ponto inicial. Tá? Então isso é muito bom. Inclusive, né, uma situação que poderia acontecer seria a seguinte. Se eu pegasse esse ponto aqui, do ponto A, jogasse ele, chegou até aqui, soltasse, né? E puxasse ele de volta, o trabalho realizado seria 0. Isso vai ser uma situação que vai acontecer. Tá? Quando nós temos curvas fechadas, ou seja, o ponto final e o ponto inicial é o mesmo, então você tem que o trabalho realizado é nulo. Isso é uma característica bem interessante dos campos conservativos também. Tudo bem? Só falando, né, pessoal? Como eu disse já em outras oportunidades, eu não sou muito bom de física, não. É só mesmo para ilustrar.
tá? E também, ilustrando, né, para a gente finalizar esse conteúdo, um campo que não é conservativo é o atrito. Tá? Imagina que aqui fosse uma parede, por exemplo, né, essa trajetória aqui. E eu pegasse esse abacaxi e levasse ele do ponto A até o ponto B aqui, ó, tá? Raspando na parede, beleza? Aí eu vou ver a questão do atrito, né? Isso vai acontecer uma coisa. Agora, se eu fizer do A até o B, voltar e ir novamente, o trabalho realizado não é o mesmo, né? No trabalho não, né? Pensando no atrito. Isso porque quando você causa atrito, é claro que o abacaxi ia soltar toda a casca aqui, né? Mas você tem uma dissipação de calor, né? Você tem perda aqui de energia térmica. Então é isso que acontece. Quando eu faço essa questão do atrito, aí ele depende do caminho, né? Porque se eu ficar passando várias vezes, aí você vai perder muita energia. Então, nesse caso, depende. Há dependência. Isso porque o atrito não é uma força conservativa, tá bom? Não é um campo vetorial conservativo. Tudo bem? Então, só jogando uma ideia aí para vocês, né? Nem sei se o abacaxi era um bom exemplo, mas como eu disse, eu gosto de abacaxi. Beleza, pessoal? Então eu deixei esse vídeo separado do outro, porque sempre naquela ideia de não fazer vídeos muito longos, né? Acho que foi um vídeo mais ilustrativo do que é esse campo gradiente, vocês se lembram aí, mas para ver que eles aparecem e que a gente vai utilizar, como eu disse, no teorema fundamental. Tá certo, pessoal? Então, essa parte de campos vetoriais a gente termina agora. No próximo vídeo a gente vai começar a integral de linha, a princípio de função escalar, depois de campo vetorial. E aí, como eu disse, esses campos eles vão aparecer muito nesse nosso curso e a gente volta a falar sobre essa questão de trabalho. Né? O que significa o trabalho? Tá? Tudo isso a gente vai descrever através de uma integral de linha. Beleza, pessoal? Então, espero ter ilustrado mais ou menos aí a ideia para vocês. Se cuidem por aí. Abraço.